Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Daniel Narrato, diretor da Casa Administradora, e em comemoração à Semana do Síndico, no dia 30 agora, né, o dia do Síndico, nós preparamos uma semana inteira recheada de eventos para poder gerar conteúdo para você, gestor de condomínio, síndico, condômino ou qualquer pessoa relacionada ao universo condominial. Ontem, tivemos o evento webinar, painel jurídico, mas infelizmente, devido a um problema técnico, a transmissão não pôde ser realizada. Mas nós já antecipamos que na sexta-feira, às 13 horas, o painel jurídico vai ser novamente realizado. E agora, com tudo resolvido, estamos ao vivo, tá? Para poder falar hoje sobre portaria virtual. Lembrando que todas as perguntas que vocês podem fazer através do nosso chat e serão respondidas ao longo da nossa conversa. Para poder falar um pouquinho sobre portaria virtual, essa novidade que vem forte aí no mercado, nós convidamos os três das maiores empresas de Belo Horizonte. Convidamos Felipe Filgueiras, da Veguard, convidamos o Luiz, da Porter, e o Ederson, da Canadá Security. Então, a gente vai começar nosso bate-papo de hoje falando um pouquinho sobre o conceito. O que é essa portaria virtual, afinal de contas? Então, Luiz, vamos começar por você. Fala para a gente aí o que é essa portaria virtual. Bom, primeiro, obrigado. Quero parabenizar a casa pela iniciativa de fazer algo inovador à frente, né, do mercado e de explicar, levar nova informação para você que está vendo a gente aí do outro lado. E vai ser um prazer falar um pouquinho para vocês do que é portaria virtual ou portaria remota. Bom, antes de falar o que é e como funciona, só explicar um pouquinho da origem. Para mim é importante falar isso, porque como pioneiro aqui em Minas Gerais, pioneiro no Brasil desse segmento, explicar como que veio essa ideia. Veio de frequentar condomínios. O nosso fundador, Fábio Beal, você que está nos vendo, pode pesquisar no Google depois a história dessa pessoa, Fábio Beal. Ele, visitando condomínios, ele pode ver algumas situações que acabavam colocando o condomínio em fragilidade no que envolvia o acesso, né? Nem sempre tem empresas de qualidade prestando ali um serviço ali no controle de acesso do condomínio ali de maneira humana, né? Então, vendo esses gargalos, esses pontos de melhoria, ele pensou em como poderia associar tecnologia com pessoas e também colocando processos. Foi a partir daí que surgiu a ideia de portaria remota. Então, o que é a portaria remota? Nós fazemos o atendimento do seu condomínio, porém, ao invés de estar ali na guarita do prédio, nós estamos numa central de atendimento à distância. Então, um visitante, ao chegar ali no condomínio, ele vai tocar um interfone, aqui fica uma dica importante para vocês, é um interfone de tecla única, ou seja, toda chamada ela deve ser direcionada para a central de atendimento. Por quê? Para eu evitar, assim, possíveis erros ou liberações indevidas de um morador, por exemplo, sem ser identificado. Então, toda chamada do interfone, ela parte para a central de atendimento. Essa chamada, sendo atendida pela central, ela entra em contato com o morador, aonde você estiver. Seja no seu interfone, seja no seu telefone celular ou no telefone fixo. O fato é que a pessoa só vai ter acesso ao prédio após a autorização do morador. E outra coisa legal, tudo isso é registrado e gravado os nossos servidores. Então, se precisar de uma auditoria nesse sentido, está ali tudo documentado. Então, uma vez feita a liberação, nós, da central, fazemos a abertura dessas portas e acompanhamos a entrada. Outra dica importante para você que está aí nos assistindo, trabalhar com eclusas, ou seja, conceito de duas portas, onde uma porta só abre se a outra porta estiver fechada. Dessa maneira, você vai ter um atendimento de qualidade no seu condomínio. O morador, beleza, eu expliquei como funciona para o visitante. E o morador? O morador ele entra de maneira autônoma, utilizando dispositivos de acesso. Então é bem simples, não precisa ter medo. É acessando assim, ó, com um chaveirinho que a gente chama de tag, que é do tamanho de uma moedinha de R$1. A garagem com controle remoto, e aqui fica uma outra observação para você que está nos assistindo. Um controle remoto que não tem como ser clonado, um controle remoto que te entrega um serviço também de pânico incluído, e tem também a inovação na parte de acesso, que também via QR Code, ou seja, você, além de acessar via controle remoto e via tag, você, pelo seu celular morador, consegue acessar o condomínio de maneira ágil, prática, sem necessidade de atendimento.
Então é assim que funciona. Eu expliquei como funciona para um visitante, como funciona para um morador e tem o diferencial que é para o convidado. Aquela pessoa que você está chamando para sua casa, ela pode também entrar de maneira mais ágil, que é como você enviar o QR Code para essa pessoa utilizar para acessar o condomínio de maneira prática, rápida e segura. Basicamente, é assim que funciona a portaria remota. Você tocou num aspecto interessante que é a gente fala muito sobre segurança, né? Como que a portaria física versus a portaria remota trabalham no aspecto de segurança? Ô Figueiras, fala um pouquinho para a gente como que a portaria virtual ela agrega segurança para o condomínio. Quais os artifícios que vocês lá na Veguard utilizam para resguardar o condomínio no aspecto de segurança? Olha, esse é o principal foco da portaria virtual. A gente sempre focou muito nessa parte do monitoramento, propriamente dito. A gente faz o monitoramento não só das câmeras em si, da movimentação que tem em todo o condomínio. A gente fornece o suporte de viatura, caso aconteça alguma coisa. Uma coisa que acontece muito também, e que o pessoal fica em dúvida, se a luz acabar, se tiver algum problema com falta no sistema como um todo, você tem todo o suporte de portaria física e também monitoramento de alarme. Inclusive, a gente está até entrando com uma inovação agora, que é um sistema inteligente de monitoramento de imagem. Ou seja, a própria câmera ela vai identificar, por exemplo, se foi retirado um objeto, se teve uma movimentação, por exemplo, no período de meia-noite às 6 da manhã, na região da garagem, na região da rua mesmo, qualquer movimentação, você pode configurar essas câmeras para isso, para que elas alertem o operador, para que auxiliem ainda mais nessa segurança. Como o Luiz falou, a gente também trabalha com um sistema de eclusa, que são vários mecanismos que a gente faz para que não deixem o condomínio desvanecido. Um morador, ou principalmente um visitante, ao entrar, ele só consegue entrar passar pela segunda porta se a primeira estiver fechada. Para isso, a gente trabalha com essas duas portas, né? A eclusa é formada para isso. Um sistema também bem interessante que o Luiz falou, o sistema de tag, ele aumenta muito a segurança do condomínio, porque o sistema de chave convencional, muita gente tira cópia e perde essas cópias facilmente. Então, é todo um sistema que a gente faz voltado para a segurança, para aumentar a segurança do condomínio. Perfeito. Ô Emerson, agora eu vou jogar para você a bola. Portaria virtual é um assunto novo, está sendo muito bem difundido aí no mercado, mas todo condomínio está preparado para poder ter uma portaria virtual ou não? Eu falo a nível de estrutura física, propriamente dita, como o Luiz e o Felipe disseram, a eclusa, muito ressaltaram isso, mas tem um condomínio que não tem como colocar essa eclusa. Afinal, estruturalmente e principalmente culturalmente, o que vocês têm percebido nos condomínios atualmente? Primeiramente, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Ederson Carlos, eu sou segurança da Canadá Security. O principal foco da portaria virtual é realmente a portaria virtual funcione. E fazendo um complemento, se me permitam, na parte de segurança, eu nunca posso considerar que a portaria virtual ela vai gerar toda a segurança que o condomínio precisa. Eu acho que a portaria virtual ela é um pilar dentro de uma gestão de segurança de um condomínio. A primeira coisa a se fazer é chegar em um condomínio, não é nem verificar quais portões eu preciso colocar um controle de acesso, é verificar qual é a real necessidade do sistema de alarme, do sistema de cerca elétrica, sistemas anti-arrombamento, sistema de câmeras em todo o perímetro do condomínio, para aí sim trabalhar na segurança da gestão dos controles com tag, com QR Code, com controle de garagem, onde cada um desses itens também nos possibilitam uma função de pânico. Por exemplo, a tag, o controle de garagem, todos esses nos possibilitam uma função de pânico caso o morador seja coagido entrando no seu condomínio. Então, a portaria virtual ela dá todas as ferramentas que hoje o morador de um condomínio ele não tem para situações de risco. Ótimo. Luiz, falando um pouquinho de segurança, a gente falou muito de segurança de coação, de invasão e etc. Fala um pouquinho sobre a segurança para o morador, principalmente no cumprimento de normas. Acho que é interessante a gente falar isso, porque acho que é um problema muito comum dos condomínios hoje, que o porteiro muitas vezes tem medo do síndico, tem medo dos moradores, afinal de contas, o morador, o síndico, é o padrão daquele porteiro. E na portaria virtual não é bem assim, né? Exatamente. Bom, parte disso tudo que a gente falou, a gente faz um estudo do condomínio, né? A gente avalia o contexto, se esse condomínio pode ou não ter portaria remota, e uma vez
aprovada a portaria remota, nós vamos fazer o quê? Um processo de adequação e de ensinamento também do condomínio com relação ao que o sonho de todo síndico, que é o quê? É ter o regimento interno sendo cumprido. A gente observa muito desconhecimento por parte dos moradores com relação ao regimento, ou muitas vezes até conhecem, porém o síndico fica sem ferramentas para poder cumprir esse regimento. E uma vez estabelecida a portaria remota, nós conseguimos ter evidências e fornecer essa informação para o síndico para ele conseguir fazer e validar. Então, por exemplo, o nosso operador ele vai cumprir exatamente aquilo que foi determinado pelo condomínio. Então, se no condomínio de você, o entregador ele não pode subir até o apartamento, isso não vai acontecer. Aquela situação que antes, às vezes, acontecia, de uma coação ou inibição por parte do morador, que às vezes intimida o porteiro a quebrar um protocolo, conosco, como nós estamos à distância, isso não acontece. E outra coisa, como tudo é gravado, nós temos a evidência de cada acesso. Então, nós fornecemos mensalmente para o síndico essas informações que envolvem os acessos. E qualquer quebra de protocolo ou de regimento interno, eu tenho todas as evidências para poder dar para o síndico e aí ele fazer cumprir. E aquela situação que antes acontecia, que muitas vezes o condomínio pagava o pato por causa de um erro de um, eu agora consigo eliminar isso. Eu consigo identificar aquela pessoa que descumpriu o regimento e o síndico tem todos os dispositivos para poder fazer cumprir as regras, aplicar multa, enfim, fazer a sanção necessária. Então, isso é muito interessante. E é também necessário uma mudança de mentalidade também, uma adequação a esses procedimentos. Eu gosto de falar que comodidade e segurança, elas não andam na mesma frase. Sim, e você citou também, interessante, a questão do QR Code para o visitante, né? Isso. E o visitante no cumprimento do regimento interno? Isso. Muitas vezes nós temos essa dificuldade, porque o morador ele foi instruído, o morador ele foi treinado por nós, ele está ali no convívio, então ele já sabe das regras. O visitante fica mais difícil. Então, no nosso caso, nós conseguimos ter o controle usando o QR Code de quem convidou. O visitante, se eu convidei, por exemplo, você para vir à minha casa e você descumpre a norma, eu sou responsável solidariamente. E como que eu vou saber que foi eu que te convidei? Através da tecnologia. Então, a tecnologia, gente, ela serve de um amparo para poder conseguir fazer cumprir as regras. Então, qualquer violação de um visitante, eu tenho as imagens, eu tenho o acesso, eu consigo vincular quem foi que trouxe aquela pessoa para dentro. Por quê? Lembrando, toda pessoa só vai entrar se foi autorizada. E se ela entrou, foi autorizada por alguém. E aí eu consigo identificar e fazer valer o regimento para o visitante também. Perfeito. Felipe, vamos falar sobre, ainda nessa parte de segurança, a portaria virtual, ela, além de fazer as chamadas, né, o atendimento do público como um todo, ela também cuida da parte da frente do prédio, né, a divisa, como vamos dizer assim. Principalmente portão de garagem, né? Afinal de contas, a gente não pode também se ater somente à segurança da portaria em si, mas também tem que olhar com carinho para o portão de garagem. E a gente vê aí que um papel fundamental da portaria física é o elemento porteiro indo lá, colocando o portão no manual, para que uma eventual queda de energia, um eventual problema do motor do portão, ele resolva ali pelo menos momentaneamente. E a portaria virtual, já que eu não vou ter ninguém lá, se o portão meu estragar, como é que eu faço? Ótima pergunta. Bom, como que funciona? Até mesmo nessa etapa do projeto estrutural do condomínio, a gente já faz uma análise do portão de garagem. Porque às vezes você já tem com frequência, né, já tem um portão que com frequência ele dá problema. Aí nesse caso é recomendável, inclusive, a substituição desse, talvez até mesmo por um novo, né, para que evite esses casos. Quando o portão, né, uma vez instalada a portaria, quando o portão para de funcionar, você tem alguns backups. Tá? Primeiro, a maioria das empresas elas fornecem um plantão de técnico 24 horas, então, assim, independente do horário que acabar, que o problema apresentar problema no portão, a gente já desloca o técnico para o local. Se estiver no horário do zelador, o zelador pode colocar no manual e ele mesmo faz esse processo ali temporariamente enquanto desloca o técnico. O que pode acontecer, por exemplo, às vezes o portão para de funcionar 2 horas da manhã, né? E às vezes o técnico chega lá, não tem a peça de reparo, essas coisas, aí a gente desloca o porteiro, ele fica de portaria física enquanto o sistema não volta.
Lembrando que, até mesmo no caso de energia, né, caso haja falta de energia, todos os portões de garagem mesmo, eles são ligados no no-break. Então, mesmo se acabar a energia, se o problema da pausa foi esse, ele continua funcionando normal. Fora ainda as manutenções preventivas para evitar com que isso aconteça. Né? Não é ideal nem chegar a dar problema, vão evitar que isso aconteça através de manutenção preventiva mesmo. Perfeito. Você falou aí um detalhe importante, que é a figura do zelador no apoio à portaria virtual. São duas dúvidas que a gente, né, normalmente recebe aqui com muita frequência. Primeiro, qual que é a figura, eu vou jogar essa para você, Anderson, qual que é a figura do zelador no auxílio à portaria virtual? E se necessariamente eu tenho que ter um zelador para contratar a portaria virtual? Bom, o zelador ele acaba sendo um parceiro fundamental da portaria virtual, principalmente na Canadá Security, porque é a pessoa responsável por receber encomendas e a pessoa responsável por tratar diretamente com a portaria virtual em alguns momentos. Não necessariamente ele precisa fazer essas aberturas manuais de portão, esses fechamentos manuais de portão, porque, como mesmo o Felipe falou, nós temos hoje técnico 24 horas que pode deslocar. Mas o zelador ele não vai mudar tanto a função dele no condomínio com a contratação da portaria virtual. As mesmas funções que ele faz hoje, ele vai continuar fazendo. Talvez a gente acrescente alguma coisa ou outra dentro da portaria virtual, mas a portaria virtual ela não coloca esse zelador fazendo funções a mais, porque ele está fazendo funções e tarefas para o condomínio e não para a portaria virtual. Então, isso aí, vamos falar aqui, gente, uma coisa importante, e isso tira por terra aquela questão do acúmulo de função, né? Afinal de contas, o zelador, antes da portaria virtual, ele não exercia nada relacionado a esse trabalho, e posterior, como você está dizendo, ele não trabalha com a portaria virtual, ele continua trabalhando com o condomínio. Exatamente. E tem algumas situações importantes, a gente está junto nessa portaria virtual, a gente sabe que essas situações corriqueiras de problemas em portões, elas acontecem. Então, por exemplo, eu já tive situações de motor de garagem queimar numa sexta-feira, 8 da noite, tá? E eu não tenho zelador. Às vezes o técnico da empresa ele já foi para casa. Por mais que a gente tenha um plantão 24 horas, o técnico não precisa de ficar necessariamente dentro da empresa de plantão. Não sei se com outras empresas é condomínio. Imagine que deixar o condomínio hoje, por exemplo, com um portão de garagem aberto por mais de 15, 20, 30, 40 minutos. A segurança do condomínio, que é o que a gente preza, ela vai ficar desguarnecida. Então, no caso da Canadá Security, como eu trabalho com a gestão do condomínio, eu desloco um patrulheiro imediatamente para o condomínio. Por mais que esse patrulheiro não vá resolver o problema do portão, como ele está de moto, ele chega em 10, 15 minutos em Belo Horizonte, grande região, principalmente na parte da noite, madrugada, que não tem trânsito, ele chega muito rápido. Então, ele vai fazer a guarda do condomínio, ok? Até que meu técnico chegue. Meu técnico chegou, como já aconteceu, e o próprio Felipe falou, e não conseguiu resolver o problema, eu vou mandar um porteiro físico. E aí o meu historiador ele vai ficar no condomínio até que o porteiro físico chegue. Isso é muito importante. E um detalhe muito fundamental que a portaria virtual traz e agrega no sistema de atendimento do condomínio. Todas essas situações que nós falamos aqui, de problemas, como queda de energia, eu consigo ter todos esses backups de atendimento e com um detalhe principal, eu não deixo o atendimento nem do morador, nem do visitante, nem do prestador de serviço à deriva. Por quê? O meu porteiro ele não se deslocou para o portão. Ele continua fazendo o atendimento da portaria, visualizando o condomínio pelas câmeras, eu tenho um patrulheiro, eu tenho um técnico, eu tenho um vigia físico do condomínio. Eu não abro mão da portaria em momento algum. Bom, mas vamos lá, duas coisinhas ainda batendo na tecla do zelador, tá? Primeiro, eu queria que você falasse ainda sobre isso. Se o prédio contratou a portaria virtual e não tem zelador, funciona ou não funciona? É imprescindível ter um zelador na portaria virtual? Depende do condomínio. No caso, se o condomínio, por exemplo, ele não quiser contratar um zelador e o condomínio ser, por exemplo, a pessoa responsável pelo zelador, vai contratar a Canadá Security, ela fornece o zelador. O condomínio paga por esse valor pela Canadá e eu forneço o zelador. Se o condomínio não quiser trabalhar com o zelador, vai do regimento do condomínio. Ele vai ter um leve incômodo em chegar uma mercadoria e eu fazer o contato diretamente com ele e que ele desça para receber. E, em alguns casos, as pessoas não estão em casa. Se não estiver em casa, a gente tem o risco de perder a entrega dessa mercadoria. É como o Luiz falou, às vezes a segurança ela vai um pouco contra a comodidade. O zelador, nesse caso de entrega para a portaria virtual, ele gera uma comodidade para os moradores. Não que não funcione, mas o morador ele perde um pouquinho essa comodidade. Né? Ô, Figueiras, ainda nesse papo de zelador, eu queria que você esclarecesse duas coisinhas para a gente. Eu sou do correio, cheguei lá para poder entregar uma correspondência. Vai atender a portaria virtual.
Muitas vezes essas correspondências são registradas, são encomendas e etc. Quem é que vai atender a pessoa lá embaixo? Inicialmente é o zelador ou toca direto para o morador? E além de uma segunda pergunta para você já emendar essa resposta, é como que a portaria virtual, de certa forma, tem ajudado na profissionalização do zelador? Onde ela tem contribuído para isso no momento em que ele assume determinadas funções e uma carga de responsabilidade maior do que a que ele tinha quando havia ali uma portaria física? Excelente. Bom, você tem alguns tipos de entrega. Tá? Você tem a entrega, a correspondência normal, que geralmente os próprios condomínios eles colocam a caixa de correio. Então o carteiro chega, coloca na caixa de correio e depois o zelador chega e distribui nos escaninhos, etc. Você tem, a que você falou, que tem a R, né, que você tem que assinar, alguém tem que assinar para receber. Nesse caso, o que a gente faz lá na Veguard? A gente mesmo fornece um celular para o zelador e a gente liga para ele. Ele vem e recebe essa encomenda. E guarda na guarita, no escaninho, enfim. Aí o condomínio tem essa logística de recebimento de encomenda. E você ainda tem um terceiro tipo, que é o que o Luiz falou, que são os deliveries. Aí os deliveries dependem de cada tipo da convenção do condomínio. Se o entregador ele é autorizado a subir, ou se o morador tem que descer. Eu acho que o zelador ele tem uma profissionalização muito grande com a portaria virtual, porque o zelador, antigamente, ele ficava até um pouco à mercê do condomínio, do que ele precisava de fazer. Às vezes ele era colocado como faxineiro, às vezes ele era colocado como eletricista, enfim, você não tinha essa profissionalização do zelador. Hoje, inclusive, né, você vai ter uma demanda muito mais alta de zelador do que o convencional, né, porque a portaria ela exige isso. Então, o pessoal está profissionalizando esse aspecto. O zelador ele tem mais atribuições, ele consegue cuidar de mais coisas do que um porteiro, do que uma faxineira. Então, isso tem ajudado muito, até mesmo para melhorar a eficiência do condomínio. A faxineira, por exemplo, que só pode cuidar da limpeza e não pode receber uma encomenda, ela fica limitada na faxina em si. O zelador, ele pode cuidar da limpeza, ele pode receber uma encomenda, ele pode cuidar do estacionamento. Então, ele já tem mais atribuições e ele já procura se capacitar nessas outras atribuições. Legal. E ainda sobre nessa questão, vamos falar da profissionalização da mão de obra da zeladoria, a gente fala também na portaria virtual, porque a gente tem um confronto entre economia de custo que a portaria virtual gera para os condomínios versus responsabilidade social. Afinal de contas, numa portaria 12/36, são 4 porteiros que estão para a rua. Como que a portaria virtual, vocês empresários, donos dessas empresas de portaria virtual, tem trabalhado na reversão desse quadro, no sentido de trazer esses porteiros para atuarem como porteiros remotos? Olha, bem legal também. Muitas das vezes o condomínio, até para evitar ter uma rescisão alta, né, dos porteiros, ele tenta absorver algum dos porteiros como zelador. Isso já ajuda bastante, né? Você já minimiza esse impacto. E lá na Veguard, o que a gente tem feito? Isso é até um projeto que eu fiz. A gente está fazendo um processo seletivo com todos os porteiros demitidos. A Veguard, ela pertence ao grupo Proteseg, que é um grupo que tem mais de 1.000 funcionários. Aí o que a gente faz? Muitas das vezes a gente consegue, isso não é uma promessa, né? Mas a gente tem conseguido absorver na faixa de 25% a 30% dessa mão de obra. Então, legal. Os próprios porteiros, a gente faz um processo seletivo. Muitas das vezes, como a gente também tem a parte de conservação, e vocês também têm, às vezes a gente não absorve ele para a portaria virtual, porque já é um serviço mais técnico, você precisa de mexer no computador, essas coisas, o porteiro não tem essa capacidade, mas você consegue colocar ele num outro condomínio com um porteiro físico mesmo, numa outra empresa. Ótimo. Luiz, eu falo em muitas reuniões de condomínio que a gente participa, essa mudança de portaria física para portaria virtual, ela é muito penosa, né? Sim. Imagino que vocês participem de diversas reuniões de condomínio e vão em 1, 2, 10 vezes no mesmo condomínio para conscientizar o pessoal dos benefícios que a portaria virtual traz. Mas eu acho que o pessoal esbarra muito no fator custo, principalmente da rescisão. Muitas vezes são funcionários que hoje estão custando muito caro para o condomínio e a proposta da portaria virtual realmente ela é tentadora, ela diminui em média 50% do valor da mão de obra. Só que os condomínios, principalmente, estão buscando economia, diminuir custo, às vezes não tem aquele fundo de reserva, não tem aquela poupança
guardada para uma rescisão trabalhista. E esbarra, logicamente, num custo muito alto para poder tirar o pessoal, pagar esse SAC à vista e, ao mesmo tempo, pagar pelas infraestruturas necessárias para a implementação da portaria virtual. Como é que vocês têm trabalhado nesse sentido de viabilizar a rescisão trabalhista dos funcionários e, ao mesmo tempo, permitir que o condomínio tenha saldo e caixa para poder fazer as intervenções necessárias? Excelente pergunta, Daniel. Uma coisa interessante é que a portaria remota ela é um projeto que se paga, né? Então, mas a gente esbarra nessa questão, né, da viabilidade, muitas vezes, de conciliar rescisão com implantação. Então, a gente trabalha isso de diferentes maneiras. Bom, a gente pode fazer, no caso, um modelo de comodato, que, no caso, o condomínio não tem que descapitalizar nada agora para poder implantar os equipamentos. Isso, dentro do valor mensal dele, já vão estar contemplados os equipamentos necessários, tá? Uma outra modalidade que nós, a Porter, conseguimos fazer é viabilizar financeiramente o valor necessário para rescisão e até mesmo para implantação juntos. Então, nós conseguimos fazer isso com uma linha que esse valor fique tranquilo para o condomínio pagar. E o interessante, com a própria economia gerada, o condomínio consegue ir pagando essa viabilidade financeira que a gente colocou ali. Então, basicamente é isso, é um projeto que ele é sustentável e ele se paga. Então, seja via comodato de equipamentos, ou seja, nós, como Porter, viabilizando financeiramente o recurso que o condomínio precisa para poder fazer o acerto com os funcionários, mais o valor de implantação ali. Então, dessas duas maneiras, a gente consegue quebrar essa dificuldade para vocês condomínios. Pode falar. Não, é só um complemento que geralmente o pessoal contrata portaria e eu quero 50%, 60%, 70% de economia e ficam muito nessa de querer essa economia já no primeiro ou no segundo mês. Isso que o Luiz falou é fantástico, porque como nós conseguimos fazer isso, eu vou ter a mesma economia de 50%, 60%, ela só não vai chegar no primeiro ou no segundo mês. Sim. Eu só vou prolongar um pouquinho, talvez vão continuar pagando a mesma taxa de condomínio durante 2, 3 ou 4 meses, mas após isso já tem economia. E nesse período que não teve economia, já teve aumento de segurança e aumento de gestão. Isso é legal de acesso. Ótimo. Gente, vamos para algumas perguntas aqui no nosso chat. São duas perguntas aqui interessantes. Uma do Márcio Matorano, nosso cliente. Existem tipos de entregadores que não podem ser impedidos de entrar no condomínio por lei? Por exemplo, entregadores de farmácia, quando o morador não puder descer, está enfermo e etc., só tem ele, e não há zelador no prédio, por exemplo. Como é que a portaria remota trabalha nesse sentido? Bom, a gente alinha isso sempre com o condomínio. Já tiveram situações reais de chamar SAMU, por exemplo, né, atendimento de urgência, de resgate, bombeiros. Então, nessas situações, realmente, a prioridade é o atendimento. Então, nesse caso, mas sempre fica muito bem alinhado com o síndico, com o conselho. Para quê? Para que em situações específicas como essa de atendimento, principalmente de saúde, no que envolve saúde e emergências, aí sim ocorre, vamos dizer assim, entre aspas, uma mudança do protocolo de acesso. Você pode criar exceções também. Então, por exemplo, já teve casos de, por exemplo, o entregador não pode subir, exceto no 601, né, se tem uma pessoa enferma, etc. Ou então, até mesmo da parte do entregador, a gente tem alguns condomínios que são maiores, que o entregador não pode entrar no condomínio, exceto água e gás. Então, a água e gás podem ser levados até a porta do bloco, por exemplo. Entendeu? Então, você pode personalizar isso de acordo com a necessidade. De acordo com a necessidade do condomínio, né? Interessante. E outra pergunta aqui da Kleine é o seguinte. Ela disse que visitou um prédio que tinha portaria virtual, ela achou fantástico, tá? Isso é uma coisa que eu gostaria de vocês dissessem com relação ao prazo de atendimento. Qual é o prazo de atendimento médio de um atendimento de portaria virtual? Mas ela cita aqui que foi super rápido e foram super atenciosos. Mas tem uma dúvida. E se a luz acabar? E eu vou além. Não a luz do condomínio, mas a luz da empresa de vocês. Existe algum cuidado com o gerador? Porque lá no condomínio eu imagino que tem um no-break, né? Sim. Mas e na empresa de vocês? Como é que funciona? Muito boa pergunta. Então, só primeira parte da pergunta, como é o nome dela? Gleine, te respondendo. Então, agilidade de atendimento, isso é fator fundamental. Você que está nos assistindo, é fator fundamental que você peça para a empresa que você for usar que mostre os indicadores de desempenho dela. E não por achismo, que mostre sistemicamente.
Então, é o que nós fazemos. Só para você ter uma ideia, nós temos em média 40 mil atendimentos por mês na nossa central. E desses 40 mil atendimentos por mês, em média, leva 8 segundos para a pessoa escutar a portaria, bom dia, boa tarde, boa noite. E desses 40 mil atendimentos mês, 80% deles, na hora que a pessoa tocou o interfone até ela estar segura dentro do prédio, ocorre em 1 minuto. Então, o que eu estou querendo dizer? Um bom sistema, um bom atendimento e processos estabelecidos vão dar essa agilidade para você, para o seu convidado, para ele poder acessar com segurança. Exija isso da empresa que você for contratar. Segundo ponto, da redundância de luz. Como o Daniel falou muito bem, no condomínio colocamos no breaks em baterias automotivas que dão uma autonomia significativa. Mas também é importante a central de atendimento. Então, no caso da Porter, a gente está localizado num prédio que é aqui estrategicamente bem localizado aqui em Belo Horizonte, numa área que tem baixíssimo índice de queda de energia e quando tem de rápida resposta e acionamento do sistema, e também um prédio que tem uma estrutura de gerador de energia. Então, no nosso caso, a central permanece também funcionando 24 horas. Legal. Só no quesito do atendimento, acho que para vocês esse é fundamental no auxílio do síndico, é daquele morador que fala que ficou 15 minutos lá embaixo esperando, e, na verdade, através do backup de vocês conseguem medir que foi em 3, 4 segundos. Eu tenho uma regra, né? Eu tenho uma teoria que é de 1 para 10. Se ele fala que ficou 10 minutos, na verdade, foi 1 minuto. Se foi 20, ficou 2. Então, é mais ou menos essa proporção. Deixa eu fazer só um complemento na resposta do Luiz, porque muitas vezes nós ficamos com essas métricas na cabeça de quanto tempo demora, tudo isso é uma média. Mas a gente também tem o fator do morador atender o interfone. Então, às vezes nós temos situações reais que o morador ele não atende o interfone prontamente. E isso pode gerar uma demora no atendimento no processo completo. O mais importante nesse tempo é o quê? Se tratando de um visitante e das regras estabelecidas pelo condomínio, é colocar o visitante dentro da inclusa para esse período de espera. E mais importante ainda, se falando dos processos, porque a portaria virtual ela tem que gerar a mesma sensação de segurança e tranquilidade que uma portaria física gera nos condôminos. Então, não existe, eu falando como usuário, não existe coisa pior do que você tocar um interfone e esperar ninguém atender, e você não tem ninguém ali para falar, porque numa portaria física você vê o porteiro, ele está sempre falando com você, olha, só um minutinho. Então, vai muito das empresas de não conseguir o atendimento com a pessoa e retornar no interfone e falar com o visitante. Visitante, mais um minutinho que eu estou tentando localizar o morador e ainda não consegui, para que ela se sinta segura. Olha, eu estou visualizando pelas câmeras, fica tranquilo que a sua segurança ela está estabelecida. Então, isso também é importante no processo. Ótimo, Edson. E muito enriquecedor também a contribuição de vocês aqui. A gente está recebendo uma série de perguntas aqui no nosso chat, mas ontem, infelizmente, pela questão da queda da energia, a gente não abordou o painel jurídico onde falávamos sobre o Airbnb. Está muito em tona essa questão do Airbnb, né? A alocação de curta temporada. Aí eu jogo mais uma vez para vocês uma coisa polêmica, né? Com essa grande rotatividade dos condomínios na alocação de imóveis, etc. Como é que fica o Airbnb com a portaria virtual? E outra pergunta é, uma síndica profissional, ela me ligou uma vez e me disse, olha, o maior transtorno hoje da migração para uma portaria virtual é o apoio que a portaria virtual dá para o síndico, principalmente no cadastramento dos moradores. Porque muita gente linka o problema ao síndico. Então, fala, síndico, eu tentei entrar no condomínio e não consegui, fiquei 2 horas esperando, ou meu tag até hoje não foi cadastrado. 2 perguntas, então. Como é que fica esse apoio da portaria virtual ao síndico, especialmente, e essa questão do Airbnb? Excelente. Com relação ao apoio que nós fazemos em todo condomínio que a gente entra, nós colocamos uma pessoa nossa para dar esse apoio operacional, tanto na parte de cadastro, como dúvidas de utilização do sistema. O próprio síndico ele vai ter em nós uma figura de apoio para auxiliar nessas demandas. Por quê? Nós queremos facilitar a sua vida, né? Viabilizar a entrada do sistema no seu condomínio. Então, nós temos uma pessoa para poder dar todo esse amparo na parte cadastral, de preenchimento de fichas, além de que o próprio morador, aí entra a tecnologia, consegue também fazer essa atualização do próprio aplicativo. Então, eu tiro um pouco desse peso de cadastro das costas do síndico e coloco para o morador, para o próprio usuário. Falando de Airbnb, aí entra também o apoio da tecnologia como ferramenta
de facilitar a gestão do condomínio. Pelo aplicativo, pelo QR Code, eu consigo gerar um acesso determinado e temporário para aquela pessoa que está usando, locando via Airbnb. Então, se você vai alugar meu apartamento por 15 dias, você vai ter um QR Code que vai funcionar durante aqueles 15 dias. E você, Daniel, que é o proprietário do apartamento, vai ter na tela do seu celular a notificação dos acessos do seu locatário e você vai conseguir manipular o acesso dele. Se, por exemplo, expirou aquele prazo, pronto, não funciona mais. Mas o fato é que eu vou te dar essa ferramenta para você ter uma gestão disso. E o síndico, como gestor e responsável pelo condomínio, ele também tem acesso, se necessário, a essas solicitações. Então, um bom controle de acesso com tecnologia também viabiliza muito, de maneira segura, a utilização da Airbnb. Até mesmo no caso das tags, se você passar, por exemplo, para quem está alugando o seu apartamento, você consegue descadastrar ela remotamente. Então, por exemplo, vamos supor que eu aluguei por um final de semana para um casal, né? E eu fui lá e forneci as tags para essa pessoa. Eu vou ter o relatório de todas as vezes que a pessoa acessar através da tag também. E se ela, por um deslize, né, foi embora, levou a tag, não devolveu, a gente consegue descadastrar a tag remotamente. Então, você não fica à mercê do visitante, do locatário, não. Certo. Então quer dizer que o Airbnb, embora seja uma dificuldade para a portaria física, para a portaria remota, pode ser um facilitador para o síndico, principalmente no cumprimento de normas e no bloqueio do acesso. Né? O morador que está alugando, precisa fazer esses controles bem feitos. Entendeu? Precisa controlar essas tags, os QR Codes, etc., para não perder esse controle. Mas a gente fornece todos esses insumos para ele. Queria fazer um ressalto nessa parte do apoio na entrega da portaria, da mudança da física para virtual. Quando nós integramos uma portaria virtual, é necessário que a gente faça uma reunião com os condôminos novamente, uma palestra. Por quê? Muitas das dúvidas que nós esclarecemos na primeira palestra de portaria virtual, elas são esquecidas, algumas pessoas faltam. Então é importante repassar isso. E nessa entrega nós levamos controle, levamos tags e damos o manual para o usuário. Após isso, se necessário, a Canadá Seguro disponibiliza um funcionário para ficar durante a primeira semana, a segunda semana no condomínio, em alguns momentos, para que ajude os moradores nesse período de transição. E no período da instalação da portaria virtual, Daniel, nós já passamos todas as fichas de cadastros para que os moradores façam os cadastros, tanto dos moradores quanto dos seus funcionários, porque isso é importante também. A gente precisa ter todos esses cadastros. E mais importante do que os cadastros, são os descadastros. Porque muitas vezes o morador ele troca de carro, ele não avisa a Canadá Security. Isso nunca pode ser responsabilidade do síndico. Tem que ser responsabilidade desse morador específico. Então, quando há essa comunicação entre a portaria, facilita. O que é que nós fazemos hoje, caso o condomínio queira? Nós criamos um grupo de WhatsApp, que é uma ferramenta fantástica para se utilizar hoje, com todos os moradores do condomínio, e a gente tem a nossa portaria online de 24 horas. Então, não precisa do morador passar para o síndico ligar para a Canadá. O próprio morador já joga no WhatsApp, o nosso operador prontamente encaminha para o departamento que precisa resolver, ou ele mesmo resolve prontamente. Bacana. Gente, lembrando que esse vídeo vai estar disponível no nosso canal no YouTube. Então, acesse o canal da Casa Administradora no YouTube para poder assisti-lo posteriormente, caso necessário. As dúvidas continuam surgindo aqui, acho que muito recorrente, foram mais de 5 pessoas que falaram sobre o mesmo assunto. Voltando um pouquinho da energia. Às vezes a energia demora 5, 6 horas, um dia, é um transformador que queimou e etc. O no-break não vai funcionar. E aí? Muito bom. Então, quando a gente vai no seu condomínio fazer o que a gente chama de levantamento de necessidades, eu vou fazer uma perguntinha-chave para você. Nos últimos 12 meses, quantas vezes faltou energia aqui no seu condomínio? E quando faltou? Ou qual período que ficou sem luz? Isso já é um excelente balizador para poder dimensionar os equipamentos necessários. Geralmente, no breaks dão uma autonomia de 6 a 8 horas tranquilamente. Se o seu condomínio for necessário, a gente implanta gerador de energia. Vou além. Se for o caso, por exemplo, estourou um transformador, vai demorar um longo período. Aí entra o deslocamento de uma pessoa para poder ficar no seu condomínio até que seja restabelecida a condição. O fato é, condomínio não é receita de bolo, que a gente repete, não. Cada condomínio é um projeto personalizado e individual. Então a gente vai avaliar caso a caso, mas essas são as maneiras de tratar com energia. No breaks ligados em baterias, gerador se necessário, e se além do tempo de autonomia desses dispositivos, a presença de uma figura humana no condomínio para dar suporte. E só para finalizar, mas é importante que você também tenha um sistema que monitore a energia do prédio.
Então, se cai a energia do prédio, eu automaticamente sou notificado. Eu consigo acompanhar à distância como que está o nível de bateria do seu condomínio. Então, antes que ela se esgote, quando alcança 50%, eu já desloco o meu profissional para o seu condomínio para evitar maiores transtornos. Muitas vezes, Luiz, a gente não precisa nem acionar o no-break. Algumas manutenções recorrentes da CEMIG, eles avisam o condomínio com 3, 4, até uma semana de antecedência. O condomínio encaminha esse comunicado para a empresa e a gente nem aciona o no-break até mesmo para não usar a vida útil desse equipamento. A gente já programa o deslocamento do porteiro físico para lá imediatamente. Legal, gente. A gente está com o tempo um pouquinho estourado. Vamos para as 2 últimas perguntinhas aqui, para depois para as considerações finais. Lembrando que, se você está nos assistindo, tiver alguma dúvida, pode nos mandar um e-mail para relacionamento@admcasa.com.br que repassaremos para os nossos... Ô, Felipe, é possível vocês customizarem o tempo de abertura por morador? Isso é possível? Sim, é através da tag. Então, pela própria tag, vamos supor que você é um cadeirante. A sua tag vai ter um tempo maior do que o padrão para o morador convencional. Então, você vai passar lá, a porta, né, que é automatizada, ela fica aberta por um tempo maior, né, para dar tempo aí de você passar tranquilamente. E caso precise ficar um tempo maior ainda do que esse estabelecido, você tem como avisar para a central que ela já deixa a porta liberada, né, fica acompanhando, às vezes, uma mudança, carregar algum equipamento, alguma coisa, para passar tranquilamente. Então, tem como sim, e é personalizado por morador. Geralmente, se tem o tempo convencional, né, e essas exceções de cadeirante, de idoso, você tem um tempo Então, pode ser customizado, tá? E no caso de pânico, incêndio, pegou fogo no prédio, como é que a portaria virtual ela se prontifica no auxílio dos moradores, na abertura de portas e etc.? Todo o sistema de portaria virtual ele deve ser interligado ao sistema de incêndio do condomínio, para que quando aconteça um incêndio, automaticamente seja avisado na central e a gente libere todos os acessos para a saída dos moradores. E vai de uma pronta resposta também dar um suporte no atendimento, por exemplo, já fazer o acionamento diretamente com o bombeiro, para não deixar isso na mão do morador que às vezes está em pânico ali. Então a nossa própria central pode fazer esse atendimento para os moradores. Deixa eu só complementar essa questão. Você que está nos vendo aí, estamos aqui, várias pessoas fazendo perguntas, enfim, nessa parte do incêndio. Existe uma norma técnica que é a NBR 9077. Procure saber, e ela regulamenta justamente isso, procedimentos de saída de emergência. Então é fundamental que, ao ser acionado o sistema, automaticamente as portas sejam abertas para permitir a evacuação e a entrada do socorro, que seja um procedimento automático e não manual, para deixar bem claro. Por quê? No momento do desespero, fica difícil ali você se lembrar de apertar uma botoeira ou passar uma página para sair. Então, é fundamental que seja um procedimento automático e que atenda a essa norma que é a NBR 9077. Edson, e para a última pergunta mesmo, para poder finalizar das considerações finais, passa para o pessoal que está nos assistindo, quais são os cuidados que síndicos, os condomínios devem ter para contratar uma portaria virtual? Eu acho que essa é a principal pergunta a se fazer e é o principal cuidado que vocês precisam tomar na hora da contratação. Primeira coisa que vocês têm que verificar é qual é o histórico dessa empresa, quais são os clientes que essa empresa atende, qual que é o nível de satisfação que essa empresa possui com os seus clientes, qual a estrutura que ela tem interna, e aí eu convido que vocês façam as visitas dentro dessas empresas e visite os condomínios que elas atendem, para ver padrão de instalação e padrão de atendimento também. Tá? Tudo isso é muito importante. E se tratando de portaria virtual, eu volto a frisar nisso. Estou há mais ou menos 10 anos na área de segurança. Precisam avaliar a empresa de portaria virtual, trabalhando com a gestão de segurança do condomínio. Quando a gente focar só para a portaria virtual, o condomínio automaticamente ele vai perder um pouco da sensação de segurança que ele tinha com a portaria física. Porque todos nós consideramos que um condomínio, você mora em um condomínio porque ele é seguro. E o porteiro físico ele te passa essa sensação de segurança. Existe uma balança entre portaria física e portaria virtual. Contrata uma empresa que é especialista em gestão de condomínio, que saiba lidar com arrombamentos, invasões, todos os procedimentos de segurança necessários. Esse é o fator principal, porque a sua família precisa estar, primeiramente, protegida, para depois a gente cuidar do acesso e o atendimento do interfone. Um cuidado especial, Luiz? Bom, além disso que ele complementou, vá conversar com quem é cliente. Faça visita surpresa.
Quando a empresa te apresentar a relação dos condomínios, fala, não, eu quero escolher dentro de toda a sua carteira quais que eu quero visitar. Faça visitas espontâneas. Por quê? Porque aí você vai saber na prática como que é o atendimento. Outra dica, vá lá naquele quartinho onde ficam os equipamentos da empresa instalada, que é o quartinho geralmente da bagunça. Porque eu gosto de falar o seguinte, se aquilo que está escondido eu faço de qualquer jeito, acho que isso é um reflexo do que está lá na frente. Então, a empresa tem que ter zelo, inclusive, naquilo que fica escondido. Fora isso, é visitar, conhecer, pesquisar o know-how, o background, quantos condomínios são atendidos, enfim. Faça a pesquisa e que você vai fazer a melhor escolha do seu condomínio e fica o convite para conhecer a Porter a qualquer momento, tá bom? Muito obrigado. Ô, Figueiras, e só respondendo só a pergunta do Marcelo Figueiredo aqui, no sistema de portaria virtual, como que vocês fazem para poder evitar carona? Por exemplo, se um morador estiver entrando em um condomínio e outra pessoa entrar junto, o que vocês fazem? Qual que é a medida de segurança da VGuard? Hoje a gente tem trabalhado com os dois parâmetros, tanto na garagem quanto na porta de pedestre. Tá? Na porta de pedestre, a principal ferramenta que a gente utiliza é a própria eclusa, tá? Que você não consegue, por exemplo, até mesmo um visitante. Eu fui liberado pelo apartamento. Assim que eu estou entrando, se entrar uma pessoa junto comigo, ela não libera a segunda porta. E outra coisa, também na parte de garagem, né, caso uma pessoa, vamos supor, um carro entrou na garagem, se entrar algum outro carro, até mesmo uma pessoa passar pelo portão, chega um alerta para a central na hora. Então a gente monitora a situação, né, que os meliantes eles ficam procurando essas oportunidades, né, para entrar no condomínio. Então todas as situações são monitoradas. Passou um carro, se passar uma pessoa ou até mesmo outro carro, chega esse alerta, a central já começa a monitorar. E no caso da parte de pedestre, é a mesma coisa. Maravilha. Só fazendo um adendo para essa parte do portão da garagem, existe um sistema que a Canadá Security trabalha hoje, que é uma grade de segurança, uma tela de segurança. Que a partir do momento que o seu carro ele passa da garagem, essa tela levanta, e na hora que o seu carro acaba de passar, entra dentro da eclusa, entra dentro da garagem, ela se fecha com meio segundo. Isso funciona tanto para a saída do carro quanto para a entrada do carro. Então, automaticamente, é muito difícil, além dessas ferramentas, que uma pessoa entre seguidamente do seu carro. É mais uma ferramenta que a portaria virtual hoje ela consegue dar aos condôminos. Gente, infelizmente, nosso tempo encerrou. Eu vou passar para as considerações finais para a hora do jabá, né? Para que cada um de vocês façam a venda, né, da empresa de vocês. E, ao final, infelizmente, não dá tempo para poder responder todas as perguntas. Mais uma vez, ressalto que esse vídeo estará disponível no nosso canal do YouTube. Dá um like lá, um joinha para a gente, para o nosso canal ser mais bem divulgado. E assine o nosso canal para poder receber as notificações de sempre quando postarmos novos vídeos, novos webinars, você possa ser notificado. Então, a nossa hora do jabá, Ederson. Pessoal, obrigado por estarem com a gente aqui compartilhando esse momento. Parabéns à casa por essa iniciativa. Eu acho que é fundamental para todos nós, e principalmente para vocês. Bom, se tratando da Canadá, eu quero que vocês façam uma visita na nossa unidade aqui de Belo Horizonte. Estamos também de João Pessoa, lá há 7 anos líder de mercado. Lá atendemos hoje no Brasil mais de 1.200 clientes, dentre eles grandes empresas como o Supermercado Dia, Cicobi, Unidas e vários condomínios, tanto em João Pessoa quanto em Belo Horizonte. Tenho certeza que eu desconheço alguma empresa que tenha o maior cuidado em resolver as situações de cada morador no condomínio. A nossa preocupação não é que tudo dê certo, porque dar certo vai dar, mas coisas ruins elas podem acontecer. O nosso foco principal é, quando der algum problema, a gente está junto com vocês para poder resolver e passar toda a segurança, tranquilidade e, como consequência, a economia. Fica o convite para nos conhecer e tomar um café. Um grande abraço. Obrigado. Luiz. Bom, quero agradecer a vocês, agradecer a casa. Muito importante estar aqui, a primeira administradora de Belo Horizonte, com a primeira empresa de portaria remota do Brasil, o primeiro vendedor de CBH. Já apareceu, né? É um encontro de pioneiros, entendeu? Mas é verdade, o que tem que ser valorizado é aquilo que merece. Então, quero convidar vocês para conhecer a Porter. A gente fica aqui na Praça da Savassi, em cima do McDonald's. É uma experiência de 8 anos de mercado, mais de 700 condomínios sendo atendidos em todo o Brasil. E nós somos uma empresa especializada em portaria remota, gestão e controle de acesso e segurança, que é o que eu gosto de falar. Quanto que vale a segurança da nossa família? Então, vocês são mais que bem-vindos para nos conhecer. Procurem mais informações da gente, porter.com.br. Um abraço. Pessoal, primeiramente, parabenizar vocês, né, da casa por esse webinar incrível. Eu acho que
Isso é muito disruptivo e eu acho que são coisas assim que levam informações para os síndicos, né, e para os demais stakeholders que participam desse mercado nosso condominial. Bom, eu, como todos os outros, né, gostaria muito de convidar vocês a conhecer a Veguard. Tá? Hoje, somente em Belo Horizonte, a gente está com mais de 80 condomínios, conhecer nossa estrutura, visitar um pouco os condomínios que a gente trabalha, né, como que funciona o atendimento, padrão de atendimento, instalação, toda a estrutura que a gente oferece por trás, vocês vão ficar muito satisfeitos, tá bom? Agradeço novamente a oportunidade. Obrigado. Gente, muito obrigado. Espero que o webinar tenha contribuído para que vocês, gestores, síndicos, moradores, todos envolvidos no universo condominial, tenham aprendido um pouco sobre a portaria virtual. Espero que tenham gostado e espero vocês amanhã para o nosso painel de economias e investimentos, contando com Rose Stewart, o William, síndico profissional, e o nosso amigo do setor de investimentos. Um grande abraço e até amanhã. Tchauzinho.